Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos dando continuidade no curso Em Busca da Intimidade, onde nós estamos refletindo sobre o livro do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, sobre as 3 idades da vida interior. Nós estamos na segunda parte, ainda no tomo 1, e nessa segunda parte nós abordamos a realidade da vida espiritual, principalmente na via purgativa. E agora, no capítulo 13, nós vamos falar da confissão sacramental, certo? Mas vamos iniciar então com uma oração, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe nesse aprofundamento em relação a essa verdade que é o sacramento da confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Então, nós vamos falar nesse momento desse capítulo 3, da segunda parte do primeiro tomo, das 3 idades da vida interior, do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. E aqui no começo do livro ele começa dizendo, nós vimos que a purificação da alma é um efeito da mortificação dos sentidos, da vontade própria e o julgamento próprio. Veremos também que ela é um defeito da oração. Mas Deus, em seu amor por nós, colocou ao nosso alcance outros meios fáceis e poderosos, os sacramentos, que operam por si mesmos e produzem na alma o que se preparou por atos de fé e de amor, uma graça muito mais abundante que aquela que seria obtida ao fazer os mesmos atos fora do sacramento. Ou seja, ele está deixando claro que o sacramento tem um poder para nos manter na graça de Deus, e um poder em si mesmo. Ele não precisa tanto de um esforço, de alguma outra coisa, a não ser a própria mediação do sacerdote para exercer aquele bem sobre a alma. Mas primeiro nós precisamos entender como funciona, ou pelo menos lembrar como funciona essa situação da alma humana. Bom, a alma humana, ela nasce numa situação de pecado original, uma graça suficiente, a graça da existência, para depois, ela então, através do batismo, nós recebemos aquilo que nós chamamos de graça habitual ou graça santificante. No batismo nós somos chamados então à santidade, recebemos uma graça de Deus, a graça de que seja possível buscarmos então a nossa própria santificação. Isso é possível com a graça de Deus. Ninguém é santo por si mesmo, só com seu esforço, é impossível. Então, portanto, o batismo é tão importante, o sacramento do batismo é tão importante para que haja um processo de santificação. Porém, a alma, então, quando nascemos, ela nasce numa situação de pecado original. E o batismo, então, nos reconcilia com Deus. O batismo, então, nos faz fazer parte da família de Deus, nos tornamos filhos de Deus e, portanto, com a alma lavada, nós podemos dizer que estamos em estado de graça. E é aquilo que nós chamamos de graça habitual, graça santificante. E aquilo que nós chamamos de graça atual é a graça que atua na nossa vida ao longo da nossa história. Então, existem algumas situações que atuam, que agem em nossa vida, E a confissão sacramental é uma dessas graças atuais, naquele momento. Porém, ela se faz necessária a partir mais ou menos dos 7 anos de idade, quando a criança, que provavelmente foi batizada, que Maria, hoje batizada por causa da fé dos pais e depois confirmada com a sua própria fé, no sacramento do crisma, mas pela fé dos seus pais ela é batizada, então ela faz parte dessa família de Deus. É como se assim, os pais sabem o que é melhor para os seus filhos, não precisa o seu filho falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, quando bebezinho. Não, então, o que é melhor para o meu filho, e se eu entendo que o batismo purifica a alma do meu filho do pecado original, ele passa a fazer parte da família de Deus, como que eu vou esperar ele mesmo decidir por isso? Eu quero que é melhor para o meu filho. Eu, como pai de 3, eu entendo que o batismo é algo extremamente necessário, tanto quanto o leite para uma criança, muito mais, na verdade, porque está da alma, que é eterna. Portanto, feito o sacramento do batismo, até os 7 anos de idade, podemos dizer, a criança ela permanece em estado de graça.
certo? Não é violado esta condição da sua alma. Por quê? Porque para que haja pecado mortal, é necessário que haja matéria grave. Às vezes a criança até os 7 anos de idade pode até cometer alguma matéria grave, né? Pode ser que aconteça por uma má criação, por exemplo. Precisa haver liberdade e precisa haver consciência. É esse o ponto. Não há uma criança antes dos 7 anos de idade uma consciência plena do ato que ela comete. Portanto, não é possível que haja um pecado mortal, ou seja, um pecado que rompa de fato o seu relacionamento com Deus e a coloque numa situação de morte, digamos assim, de uma alma que está morta diante de Deus, assim, está apagada. Para isso, então, existe o sacramento da confissão, o sacramento instituído pelo próprio Cristo, né? Que se confessar os pecados serão perdoados, se não perdoarem serão retidos. Ele disse para os apóstolos, né, os sacerdotes que ele mesmo ordenou. Então, é o sacramento da confissão. Só que a confissão sacramental, embora ela seja fundamental instrumento para trazer aquela alma de novo para Deus, para iluminar aquela alma, para fazer com que aquele organismo sobrenatural retome a vida e volte a fluir em direção à santificação. A confissão ela não serve somente para isso. Não se confessa somente para nos livrar do pecado mortal. A confissão frequente é muito importante, justamente porque às vezes a pessoa nem comete pecado mortal, né, de uma confissão para outra, um pecado grave, mas é importante que ela busque mesmo, confesse também os pecados veniais, confesse inclusive os defeitos, né, as faltas que aquela pessoa venha cometer. É importante que, porque se há um desejo, e aqui nós estamos lendo uma obra que se trata da teologia da perfeição cristã, ou seja, se há um desejo pela perfeição, pela santidade, não estou falando aqui simplesmente de uma situação de bem-estar, não, se há um desejo pela santidade, pela perfeição, que o Senhor nos chama, então é fundamental o sacramento da confissão, porque ele nos coloca nesta condição de graça, né, de graça santificante. Pois bem, então, como nos confessar? Então aqui esse é um ponto importantíssimo que esse capítulo nos apresenta. Como então realizar uma boa confissão? E aqui quero usar, para poder facilitar até a explicação, usar de 3 pontos. Existe um antes, um durante e um depois da confissão, certo? Como que funciona então o nosso antes da confissão? Antes de encontrar com o sacerdote, aquele lugar sigiloso para apresentar as minhas faltas. O antes é o exame de consciência. Então é muito importante que a pessoa ela saiba, né, e faça um bom exame de consciência. Os frutos da confissão estão muito ligados a essa realidade. Porque às vezes se eu me confesso, mas não com a determinada contrição, os frutos não serão os mesmos. A absolvição acontecerá, a graça acontecerá, mas aquela pessoa que às vezes vai voltar a se confessar logo os mesmos pecados, porque ela não se arrependeu de fato daquilo que confessou. Então é preciso um bom exame de consciência. E o exame de consciência, que é inclusive uma ferramenta que não deve ser usada somente antes da confissão, mas muitos santos utilizam o exame de consciência como uma prática espiritual, como é rezar o terço, né? Como é ir à Santa Missa, ou seja, o exame de consciência também contínuo nos ajuda, porque imagine só, no final do dia, se eu examino o meu dia, examino minha consciência e digo, olha, o meu dia teve essas coisas boas, eu quero permanecer no dia seguinte, mas isso aqui não foi legal, então eu quero melhorar, amanhã eu quero ser melhor, então a pessoa vai estar em um profundo progresso. Agora, o exame de consciência antes da confissão, ele precisa ser pautado principalmente nos 10 mandamentos. Então, quando se pega ali os 10 mandamentos, né, os 3 primeiros diz respeito ao amor a Deus, os outros 7 diz respeito ao amor ao próximo, e eles são profundamente analisados dentro da realidade de cada um, do estado de vida, etc. Isso faz com que a pessoa realmente reconheça se ela está correspondendo àquilo que Deus nos ordena. Só que também Jesus disse, o que diz para a igreja, o que ligares na terra será ligado no céu. Portanto, os 5 mandamentos da igreja também são fundamentais, porque não cumpri-los nos faz cair em falta grave. Uma outra forma também de fazer um bom exame de consciência é analisando os nossos pecados através dos 7 pecados capitais, né, e dos seus desdobramentos. Então, quando eu analiso, por exemplo, o pecado da gula, da luxúria, da avareza, da ira,
da inveja, da preguiça, né, da soberba. Quando eu analiso, né, todos os 7 pecados capitais, eu também tenho ali um bom referencial para um exame de consciência. Né? Meu relacionamento também com a minha família. Uma outra forma também que está no ato de contrição, né, bem interessante, é analisar os meus pecados em atos, pensamentos, palavras e omissões. Podemos dizer também que todos os pecados estão ligados nessas 4 configurações. Os atos, os pensamentos, as palavras e as omissões. É uma outra forma de fazer um bom exame de consciência também. Uma outra ferramenta são, e aí para os mais avançados, que às vezes não cometem tantos pecados graves, é interessante também analisar as obras de misericórdia, tanto as espirituais, as 7 espirituais, quanto as corporais. Né? Então é muito interessante, porque principalmente naquilo que se refere à omissão, quando eu não tenho atos de misericórdia, né, com as pessoas, eu estou pecando por omissão em alguns momentos. Né? Portanto, antes da confissão, exame de consciência, certo? Então, o exame de consciência é essa ferramenta para antes da confissão. Humildemente eu vou ali, reflito, penso, medito os meus pecados. É o coração contrito e humilhado, como diz Davi no Salmo 50. Agora, temos o durante a confissão. O que é o critério, o ponto fundamental para a confissão em si, para durante a confissão, né? Durante a confissão, é muito importante que a pessoa ela tenha a humildade, né, de dizer todos os seus pecados. Então é como aquela história que Jesus conta, né, do cobrador de impostos e do fariseu. O fariseu entra no templo e diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador, eu faço jejum 2 vezes ao mês, ou 2 vezes por semana, eu pago meu dízimo de tudo que eu ganho, e não sou como esse cobrador de impostos aqui. Né? E aí o cobrador de impostos nem ousa levantar a cabeça em direção ao altar e diz: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador miserável. Né? E Jesus diz: só o segundo voltou para casa justificado, o primeiro não, porque lhe faltou humildade. Então, portanto, se eu vou me confessar, e às vezes tem gente que vai se confessar e confessa o pecado dos outros, vai se confessar para falar do esposo, da esposa, vai se confessar e às vezes conta uma história, não é esse o propósito da confissão. Né? A confissão ela tem por intuito, de fato, humildemente reconhecer as minhas faltas. Agora, como? Né? Por onde eu devo começar? Primeiro, com as faltas graves. Então, a partir do meu exame de consciência, eu vou ser capaz de apontar faltas graves, eu começo por elas. Né? Apresentando minhas faltas graves. Isso aqui, acho que é matéria grave, cometi, não quero mais cometer. Agora, tem também os pecados veniais, deliberados e os não deliberados. Né? Ou seja, aqueles que a gente chama de pecado de estimação, né? Que é a pessoa que se acostuma com o pecado. Mas também a gente não confessa só pecado não, viu? Na confissão eu posso também apontar os meus desvios de caráter, de personalidade. A gente chama de defeitos, né? Porque defeito é diferente de pecado. Uma coisa é um defeito da pessoa, né? Outra coisa é um pecado. Mas se eu estou caminhando para a perfeição, então eu não posso me compactuar ou aceitar ou ser conivente com os meus pecados, eu preciso, ou melhor, com os meus defeitos. Eu preciso também confessá-los e querer melhorá-los. É claro que aí entramos num outro ponto, né? Porque não é tão simples encontrar sacerdotes que entendam essa proposta, que não se confessa só pecado, se confessa também os defeitos, né? Nem todos, bom, às vezes está de acordo com isso, mas de acordo com o Garrigou Lagrange, para quem caminha para o progresso espiritual, para a santidade, para a via unitiva dos perfeitos, é também importante. Né? Pois bem, e depois? Então já falamos antes, já falamos durante a confissão e agora e depois da confissão? Depois da confissão nós chamamos de reparação. Né? O que seria a reparação? É a penitência. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, que para mim é o melhor, assim, né? Não encontrei outro ainda para trocar. Que é assim, se eu estou dirigindo um carro, e aí eu bato no carro da frente. Né? Aí o rapaz do carro da frente desce, eu desço, fala: me desculpa, me perdoa, bati no seu carro, estava distraído, bati no carro. Se o rapaz for muito misericordioso,
Ele vai dizer, não, tudo bem, não tem, né? Mas paga o conserto. Isso é óbvio, isso é justo. Né? Ele não vai ser bobo também. Deus não é bobo, né? Deus é justo. Então, portanto, ele vai te perdoar, obviamente, Deus, mas paga o conserto. E como é pagar o conserto? Não é questão de financeira, né? Embora sim, você pode também usar isso como forma de mortificação, de reparação. Claro, por exemplo, aí eu sou muito avarento, então eu para me mortificar, eu vou fazer a doação de umas cestas básicas ali, isso é reparação, sem dúvida nenhuma. Né? O próprio Zaqueu, por exemplo, quando Cristo entra na casa dele, ele diz, eu vou, né, devolver 4 vezes mais ali, ou seja, isso é reparação. Aquilo que eu roubei lá atrás, eu vou devolver agora. Né? Enfim, então é importante entender também esse pós-confissão, essa reparação, né, que pode vir por meio de orações ou por meio de sacrifícios. Né? Eu costumo dizer que se eu fosse padre, eu ia andar na confissão, ia ter uma sacolinha com as penitências, sim, mas ia ter penitência do tipo assim, visitar o senhor, nem sei se pode, estou aqui falando, nem sei se pode, mas assim, eu ia colocar assim, visitar o fulano de tal que está enfermo lá na casa dele, botar o endereço na casa dele, vai lá, visitar ele. Né? Não sei, daí isso pode dar alguns problemas também, né? Eu acho que qualquer um na casa dos outros, né? Mas enfim, é uma forma de entender o que a penitência, ela também está atrelada ao que a caridade. A fazer alguma coisa para reparar, porque no fundo, todo pecado é um pecado contra a caridade. É um pecado contra o amor, seja a Deus ou ao próximo. Cristo disse isso, né, amar a Deus e amar o próximo. Então todo pecado, em alguma medida, ele está ligado à ofensa, ao amor ao Pai e ao próximo. Portanto, é importante também esse exercício de reparação. Porque eu reparo, eu pago o conserto, eu conserto o dano que eu cometi. Então, assim, é a estrutura do sacramento da confissão. E para terminar, eu queria só ler de uma parte do livro, né, que a gente pegou aqui para poder compartilhar com vocês também, que é no finalzinho, quando diz aqui, né, aqui na página 487 do livro, no final vai dizer, né, que por meio dessa, ela cita a Beata Ângela, e diz que a contrição que ela viveu, né, e aqui antes dá o exemplo dela, né, de como ela reflete sobre os seus pecados, vai dizer que a contrição que ela viveu, ou seja, a consciência que ela tomou das suas misérias, fez com que ela entrasse na vida de santidade. E diz, essas grandes graças devem atrair a nossa atenção sobre o valor das ajudas que o Senhor nos oferece diariamente a respeito das grandezas que existem na vida cristã ordinária. E por que eu estou terminando com isso? Porque a confissão ela precisa ser uma via ordinária de santificação. Assim como, poderíamos dizer que ela se completa, né, na nossa próxima aula, onde nós vamos falar da Eucaristia, né, da Santa Missa, ou seja, confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar. Esse é o arroz com feijão da vida espiritual. Existem os legumes, as saladas, o bife, né? Existem outros elementos da vida. A Igreja Católica nos oferece um verdadeiro buffet, né? Um verdadeiro enorme a variedade. Porém, esses dois elementos, né? A confissão e a Eucaristia, são extremamente essenciais enquanto sacramentos, enquanto graças que a própria Igreja nos dá através de Jesus Cristo para caminharmos na via de santificação. Tá bom? Então, na próxima aula do curso, nós vamos falar um pouco sobre a Eucaristia, que praticamente são as duas pernas, né? A confissão e a comunhão, para caminharmos em direção ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.